Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cidadania. E hoje nós vamos falar sobre a intolerância religiosa. O Brasil, de acordo com a nossa legislação, é um país laico e existe a liberdade de crença em qualquer religião. Mas será que é isso que acontece na prática? Nós vamos conversar com o advogado Edio Silva, doutor em Direito pela PUC São Paulo e coordenador executivo do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, o IDAFRO. Olá, doutor Edio, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. E eu começo perguntando, intolerância religiosa é a mesma coisa que o racismo religioso? Obrigado, Roberta, pelo honroso convite, pela oportunidade de estar com os ouvintes, os telespectadores da TV Senado. Há aí uma pequena diferença, Roberta, porque a ideia de intolerância, ela poderia levar à conclusão de que o problema é uma discordância, uma dissensão, que é próprio das religiões, né? As religiões divergem entre si, mesmo as religiões cristãs divergem entre si. No Brasil, o que você assiste é um fenômeno de ataque, de repulsa, de vilipêndio, de ultraje a tudo aquilo que diz respeito à memória, à identidade, à história, ao patrimônio cultural afro-brasileiro. Então, a crítica à religiosidade, ela é apenas parte de um fenômeno que nós chamamos de racismo religioso, porque ele inclui ofensas, ataques, o discurso de ódio, não é, contra as religiões afro-brasileiras, mas ele envolve tudo aquilo que diz respeito ao patrimônio cultural que decorre do legado civilizatório africano no Brasil, Roberta. Como é a nossa história legal, né? Assim, a lei brasileira hoje garante a liberdade de crença religiosa, mas nem sempre foi assim, né? Como eram as leis no período colonial? Olha, eu sempre lembro que até hoje o crime de curandeirismo, Roberta, ele consta no nosso Código Penal, curandeirismo. E o crime de curandeirismo é muito interessante percebermos que você não precisa obter nenhum tipo de vantagem financeira. Se você ministrar uma substância, se você recomendar um chá para alguém, aquilo é considerado crime. E consta no nosso Código Penal até hoje, vigente, o Código Penal vigente. Nós temos uma história de supremacia racial e de supremacia religiosa que acompanha todo o fenômeno jurídico no Brasil desde as ordenações do reino. Né? Então, eu sempre trago dois exemplos. Primeiro, no primeiro Código Penal da República, a maioridade penal, que antes era de 14 anos, ela é diminuída para 9 anos, em 1890. A maioridade penal no Brasil é de 9 anos. Quer dizer, então, crimes ligados a tudo aquilo que diz respeito à religiosidade afro-brasileira foram tipificados no Código Penal até os anos 40, né? Enfim, então, a história do direito no Brasil, especificamente a história do direito penal no Brasil, é a história da supremacia racial e da supremacia religiosa. Muitos, equivocadamente, dizem que no Brasil nunca houve lei racista. Não é verdade. Você tem leis, inclusive, em vigor atualmente, como essa que eu estou te dizendo, esse tipo penal do curandeirismo, que ele é direcionado à religiosidade afro-brasileira. Que seria, por que ele atinge especificamente essas religiões de matriz africana?
Porque as religiões de matriz africana, a questão da folha e da natureza, ela tem um papel muito importante na liturgia, na doutrina do candomblé, da umbanda, não é? E as folhas, elas são essenciais, não apenas do ponto de vista litúrgico, como também do ponto de vista fitoterápico. Uma antropóloga jurídica aqui de São Paulo fez uma pesquisa, Roberta, demonstrando que de 1900 a 1990, em 2 varas criminais da cidade de São Paulo, só foram condenados por crimes de curandeirismo sacerdotes e sacerdotisas afro-brasileiros. Então, ela tinha e continua tendo um direcionamento, dado o papel importante da folha, da natureza, na liturgia e na doutrina das religiões afro-brasileiras. Isso ainda é uma herança, né, desse período anterior, aí, assim, o código durante o Império, assim, era obrigatório. Primeiro, assim, era um crime, um culto a uma religião que não fosse a oficial, né, no caso o catolicismo, e houve também uma obrigação, os escravos foram obrigados a se converterem à religião oficial, e havia pena de morte para o que era considerado feitiçaria. Assim, isso tudo... Então, isso é uma herança daquela época. Assim, o que era essa feitiçaria nessa época do Império? Era especificamente as religiões de origem africana? Sim, você veja que você lembrou muito bem, nós tivemos até pouco mais de um século a ideia de religião oficial de Estado. E se você negasse essa religião, ou se você... havia o tipo penal da blasfêmia, não é? A feitiçaria era direcionada às religiões afro-brasileiras, porque nós temos a adoção das ordenações do reino em 1603, que é exatamente a data do primeiro registro da presença de um culto, de uma cerimônia afro-religiosa no Brasil. Né? Enfim, a capoeira foi crime até 1932. Quer dizer, então você tem todo um legado jurídico respaldando a supremacia racial e a supremacia religiosa, dado o fato de que, inclusive, havia essa ideia de religião oficial de Estado. E essa obrigatoriedade, assim, a conversão, isso teve um impacto assim, nas próprias religiões? Assim, a gente hoje vê que existe um sincretismo entre os símbolos, né, africanos e cristãos, que é considerado muito, assim, é interessante, é uma coisa bem brasileira, mas isso também foi muito impulsionado por essa criminalização aí das crenças que não fossem cristãs, né? Pode-se fazer esse impacto aconteceu? Sem dúvida alguma. Inclusive havia um decreto que obrigava o escravizado ou a escravizada, o único dia de folga era o domingo, mas para ele usufruir desse dia de folga, ele era obrigado a comparecer à missa. Né? Então, você tinha a imposição de uma religião oficial de Estado, você tinha a troca do nome do sujeito, o sujeito, nós tivemos africanos retirados de todo o continente. Os Bantus, Jeje, os Nagô, os Queto, não é? Quer dizer, são povos e civilizações de várias partes do continente africano, com a sua linguagem, com o seu nome africano. E, ao chegar aqui, o sujeito era batizado, não é? O discurso da Igreja Católica era o de que a escravização era legítima, porque os escravizados não teriam alma, então era
preciso que eles tivessem, fossem dotados de alma, a obrigatoriedade da conversão ao catolicismo e a repressão sistemática e histórica às religiões afro-brasileiras. Agora, e essa questão dos nomes, isso também permanece de certa forma, que às vezes a gente ouve falar assim, de cartórios que recusam alguns nomes? Lamentavelmente, eu inclusive já atuei em 3 casos, pelo menos, em que os pais foram registrar crianças com nomes africanos e o cartório entendeu que aquele nome submeteria a criança ao ridículo. E não havia nada de ridículo, são nomes africanos, né? E eu me lembro que nós fizemos uma pesquisa num desses cartórios e descobrimos lá que o cartorário havia registrado uma menina com nome odontológica. O nome odontológico, ou seja, uma figura humana, um indivíduo, uma mulher com nome odontológica, no entendimento deste cartorário, não iria expor a criança ao ridículo, mas um nome africano, no entendimento dele, teria potencial para expor aquela criança ao ridículo. Então, nas 3 vezes, felizmente, o judiciário entendeu que nós tínhamos razão e garantiu o registro dos nomes africanos destas 3 crianças. Mas aí, num caso, numa situação dessas, então é preciso mesmo recorrer à justiça para conseguir garantir o direito de botar o nome nos filhos, né? O nome que os pais desejam. Sim, nesses casos sim, porque o cartorário recusa, o juiz de primeira instância pode discordar do cartorário, mas nesses 3 casos em que nós atuamos, os juízes de primeira instância ratificaram a negativa do cartorário. Essa foi a razão pela qual nós tivemos que recorrer, então, ao tribunal, 2 casos aqui em São Paulo e um caso no Rio de Janeiro, para que o judiciário, então, determinasse o registro dos nomes africanos. Continuando aqui um pouco com a nossa história legal, né? Quando foi proclamada a República, assim, acabou-se a religião oficial, né? Mas foram mantidos, né, os crimes do curandeirismo, que o senhor já mencionou que continua até hoje, né? E também o espiritismo. Isso também assim, seria voltado contra as religiões de origem africana? O espiritismo deixou de ser crime em 1932, na verdade. O espiritismo é provável que também fosse direcionado aos kardecistas, né? Mas repare que, e até o judiciário tem vários julgados com esse vocábulo auto-espiritismo, como se houvesse um alto-espiritismo e um baixo espiritismo. Qual seria o baixo espiritismo? As religiões afro-brasileiras. Então, essa ideia de espiritismo no nosso país, de espírita, ela está associada às religiões afro-brasileiras. E atualmente, como fica aí a nossa posição aí legal? Assim, o Estado é realmente laico na visão do senhor? Olha, nós temos, Roberta, um fenômeno, lamentavelmente um fenômeno crescente no Brasil, que é o da apropriação, da privatização do espaço público por grupos religiosos. Os conselhos tutelares do país inteiro estão hegemonizados por uma denominação neopentecostal. Escolas públicas do país inteiro, há um conjunto de professores, funcionários, diretores, que entendem que escola pública é uma espécie de puxadinho de templo neopentecostal.
Esses dias eu estava vendo um dado estarrecedor. Na capital de São Paulo, 95% das creches são conveniadas. E quem são essas instituições que dominam essas creches e pré-escolas? Denominações neopentecostais. Então, você vive, na verdade, hoje, eu tenho falado sobre isso, uma espécie de privatização do Estado brasileiro por denominações neopentecostais. Eu entendo que bancada evangélica é alguma coisa absolutamente legítima. Não há nada contra, por quê? Porque o parlamento ele é o reflexo desse amplo espectro de opiniões que você tem na sociedade. Agora, o Poder Executivo não pode, não é? Essa ideia lamentável de um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, você tem a Constituição da República que prescreve duas exigências para você ser ministro do Supremo. Você tem que ter reputação ilibada e notório saber jurídico. Não, agora inventaram um outro critério que, na verdade, tem sido o principal, que o sujeito não só deve ser evangélico, mas terrivelmente evangélico. Eu não compreendo qual é o sentido dessa expressão, terrivelmente evangélico. Quer dizer, se é terrível, não pode ser nada bom. Quer dizer, enfim. Então, você tem, lamentavelmente, você tem uma Constituição que determina que a República é laica, mas no cotidiano você tem uma série de práticas. E eu não falei aqui da utilização dos meios de comunicação social no Brasil, especialmente a TV, para veiculação de discurso de ódio religioso. Todos os males da humanidade são atribuídos às religiões afro-brasileiras. Desemprego, drogadição, desestruturação familiar, enfim, tudo, a demonização, a satanização é um discurso em que você difunde o medo, e no Brasil é fácil você materializar essa figura do demônio, porque só no Rio Grande do Sul, Roberta, nós temos 60 mil terreiros afro-religiosos. Então, se você considera que cada terreiro tem, em média, 50 adeptos, nós estamos dizendo que num dos estados mais brancos do Brasil, você tem 3 milhões de afro-religiosos, né? Então, a narrativa é essa. A narrativa é, olha, o mal está aí, o mal está na sua rua, o mal está em cada esquina, o mal está no seu bairro, e você, se quiser ter emprego, se quiser ter casas em condomínios de luxo, se quiser ter carros de luxo, se quiser ter iate, enfim, você tem que atacar o demônio, e o demônio é materializado, é associado às religiões afro-brasileiras. Agora, os seguidores, os adeptos dessas religiões, né, de origem, matriz africana, como o senhor mesmo disse, né, mesmo no Rio Grande do Sul, um dos estados mais brancos, tem muitos adeptos. Se os adeptos, né, forem brancos, né, pessoas de pele branca, ainda assim se constitui o racismo religioso? Primeiro, na sua pergunta é muito interessante. Primeiro porque, na verdade, a base das religiões neopentecostais é negra. E a base das religiões afro-brasileiras é branca. 70% dos afro-religiosos são brancos. E quando eles se identificam publicamente com algum símbolo religioso, alguma indumentária religiosa, são vítimas de racismo religioso como se fossem negros, não é? Como se negros fossem, não é? Então, a base das religiões
afro-brasileiras é branca, sem dúvida alguma, no país todo, no país todo. E ela é muito mais presente e muito mais numerosa no Sudeste, no Paraná, no Sul, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, do que exatamente no Nordeste, né? Muito embora você tenha um número muito grande, tem inclusive uma variedade de uma variedade de ritos no Nordeste, mas a presença maciça das regiões afro-brasileiras ela está no Sudeste e no Sul. E apesar dessa base branca, ainda assim, né, legalmente, judicialmente, ainda se configura o racismo religioso. Sem dúvida alguma, nós estamos agora, inclusive, enfrentando alguns casos. Eu mesmo estou atuando neste momento em 3 casos em que mães brancas perderam a guarda dos filhos porque pertencem à Umbanda ou ao Candomblé. E o pai, então, vai ao judiciário dizendo que a presença da criança no templo afro-religioso causaria alguma espécie de mal à criança. E os juízes determinam a separação, quer dizer, a retirada da guarda do filho ou da filha da mãe exclusivamente pela pertença religiosa da mãe, que é alguma coisa absolutamente violenta e rigorosamente inadmissível. Porque se você considera que na liturgia da missa, não é? Na Eucaristia, o padre faz uso de bebida alcoólica, associando o uso de bebida alcoólica a algo sagrado, não faz sentido você dizer que uma criança pode assistir uma missa e não pode frequentar um templo afro-religioso, né? Então, há uma clivagem racial, mas não exatamente porque a maioria dos adeptos das religiões afro-brasileiras são negros, mas é porque é uma religião associada à presença negra no Brasil. As leis brasileiras, né, que elas são suficientes para combater o racismo religioso e a intolerância religiosa? Falta apenas que elas sejam aplicadas ou precisamos de outras leis melhores? Roberto, eu diria que nós temos um instrumental jurídico bastante interessante. O que eu tenho dito, o que eu tenho tentado chamar a atenção é para o fato de que nós temos que trabalhar com instrumentos sancionatórios, temos que, naqueles casos mais graves, utilizar a norma penal, ou então uma ação indenizatória, mas o que eu tenho entendido é que esse problema é tão enraizado e tão arraigado na cultura brasileira que nós precisamos de uma intervenção preventiva. Ou seja, qual é o papel da educação escolar, qual é o papel da indústria cultural, qual é o papel da indústria cinematográfica, qual é o papel da TV na formação de uma consciência de valorização da diversidade. A diversidade é uma das maiores riquezas, é um dos maiores patrimônios da humanidade. E é paradoxal que no século XXI, uma das maiores dificuldades que o ser humano tem e um dos grandes riscos para as democracias contemporâneas é a dificuldade de um ser humano conviver com outro ser humano. Porque esse outro ser humano tem uma cor de pele, porque ele tem um outro Deus, porque ele tem uma outra religião. Isso é uma coisa inadmissível, né? Então, eu entendo que a legislação tem que ter efetividade, a legislação penal, em casos graves, tem que ser aplicada, a legislação civil também, ações indenizatórias, inclusive,
Mas eu entendo que o Estado tem que ter uma intervenção preventiva na formação de uma consciência de coexistência, de respeito recíproco, de cultura de paz, não é? O Brasil constitui, Roberta, uma rica geografia de identidades étnicas, culturais e religiosas. E você não vai ter democracia no Brasil enquanto houver qualquer forma de discriminação de qualquer natureza. É obrigação do Estado assegurar que todos os indivíduos possam expressar publicamente a sua crença ou mesmo a sua descrença, não é? Sem que sejam vítimas de violência de qualquer espécie em razão da sua crença ou em razão da sua descrença. Com certeza, é isso aí. Vamos continuar trabalhando, né, para que a gente chegue nesse ponto aí de respeito, né, e tomara que o senhor não precise continuar tendo que esses direitos sejam mesmo para todos, que não precisam ser, né, recorrer à justiça para garantir uma coisa que já é prevista, né, que todos temos esse direito. Doutor Edio Silva, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas foi uma entrevista muito esclarecedora. Muito obrigada. Eu é que agradeço, vou estar sempre à disposição, Roberta Cruz, caríssima. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o nosso próximo Cidadania.